Tem coisas que a gente faz na vida que nunca deveria ter feito. E eu sei disso melhor que ninguém. Não sei se só estou vivo para contar esta história, ou porque Deus é misericordioso, ou até para eu me lembrar, dia após dia, do erro que cometi. Vou contar para vocês tudo o que aconteceu, mas, no fim, é você quem vai decidir o que acha. Eu era um homem simples, dono de uma lojinha de materiais de construção, num vilarejo pequeno, esquecido por Deus e pelo progresso. Minha vida nunca foi fácil, mas, há 15 anos, eu achava que tinha tudo. Foi quando casei com Jandira, uma mulher que parecia saída de um sonho. Jandira era cuidadosa, do tipo que deixava a casa brilhando sem perder o sorriso. Trabalhava na roça com a mesma disposição com que cuidava das coisas da casa. Era alegre, companheira, daquelas que faziam qualquer dificuldade parecer menor. Quando a gente se juntou, eu tinha certeza de que a vida só podia melhorar. E, por um tempo, foi assim. Quando Henrico nasceu, parecia que tínhamos completado um pedaço do paraíso. Jandira era uma mãe dedicada, e também protetora. Cuidava do menino com tanto amor, que eu não conseguia imaginar que algo pudesse dar errado. Só que a vida, às vezes, é traiçoeira. Quando Henrico tinha 5 anos, tudo mudou. Ele sofreu um acidente. Nem gosto de lembrar dos detalhes, mas aquilo foi um golpe que a gente nunca conseguiu superar. O menino ficou cadeirante, e o peso dessa realidade caiu sobre nós dois de uma vez só. Eu fiz o que pude, me agarrei à esperança, mas Jandira, ela começou a definhar. O brilho nos olhos dela foi apagando. O sorriso que iluminava a casa desapareceu. E um dia, sem aviso, ela simplesmente foi embora. Deixou uma carta curta, dizendo que não tinha forças para continuar. Não tinha endereço, não tinha promessa de volta. Só um vazio que ela deixou na nossa vida. Desde então, eu fiquei com tudo: o menino, o trabalho, a casa e a solidão. Não foi uma ou duas vezes que pensei em desistir, mas Henrico precisava de mim. Se eu desabar, ele cai junto, eu dizia para mim mesmo. Para não desistir. Eu só pensava no Henrico. O problema é que, com o tempo, fui afundando de outro jeito. Tentava refazer a vida, mas nada dava certo. Homens têm lá suas vontades, e eu não sou diferente. Queria sair às vezes, conhecer alguém, mas não podia deixar Henrico sozinho. Cada mulher que eu conhecia acabava desistindo. Eu percebia que era por causa do menino, que precisava de muito cuidado. Eu fingia que não me importava, mas por dentro, ficava despedaçado. Os anos se passaram, e eu fui ficando cada vez mais para baixo. Depois que Jandira se foi, se passaram 10 anos. E, aí foi então. Foi então que tomei a pior decisão da minha vida. No vilarejo, todo mundo conhece a bruxa Zulmira. Mora sozinha numa cabana no alto da mata, sempre cercada de mistério. Dizem que ela tem poder para resolver qualquer coisa, mas o preço não é para qualquer um. E nem é de dinheiro que estou falando, viu? Mas naquela época, minha cabeça já não estava boa. Eu só queria alguém ao meu lado, alguém para dividir o peso da vida. Acordei cedo naquele dia. Arrumei o Henrico, que já tinha uns 15 anos na época, daí ajudei ele a sentar na cadeira de rodas. E eu também me arrumei. Decidi passar na casa do Bernardo, meu compadre. Ele e a Beth são padrinhos do Henrico, e também foram do meu casamento, com a Jandira. Quando cheguei, parei na porteira da chácara. Beth me ouviu, e já saiu secando as mãos no avental, e dizendo: "Oi, meu compadre. Tudo bem? Vai entrando para tomar um cafezinho. Acabei de passar." Logo em seguida apareceu o Bernardo, que estava cuidando do galinheiro, vindo me apertou a mão e com um abraço forte. Enquanto a Beth agarrava o Henrico num abraço muito carinhoso, e dizendo: "Nossa, que saudade de você, meu afilhado." Entramos, e enquanto a gente tomava café, resolvi perguntar: "Vocês poderiam ficar com o Henrico hoje? Preciso ir à cidade comprar umas mercadorias." A Beth respondeu toda animada: "Claro que sim. Vou adorar passar um tempo com o Henrico." Ela falou e já foi planejando de fazer pães na parte da tarde, perguntando para Henrico se ele ajudava ela a fazer os pães. Mas o Bernardo olhou para ela, com uma cara de desconfiança.
Não disse nada, só ficou quieto. Parecia que ele sabia que eu não ia na cidade. Me despedi com um até logo e fui embora. Mas não fui para a cidade, mesmo. Peguei o caminho da mata e fui em direção à cabana da Zulmira. Sem contar nada para ninguém. Quando cheguei, a casa era modesta, mas tinha aquele jeito antigo que a gente sente no ar. Logo Zulmira apareceu na porta. Olá. O que você quer? Perguntou, com a voz firme. Me apresentei do meu jeito, meio tímido, e comecei a contar minha história. Ela só ouvia, balançando a cabeça de leve, como quem já sabe tudo. Até que, de repente, soltou, então você quer uma mulher? Fiquei vermelho na hora. Era como se ela tivesse lido o que estava na minha cabeça. Quero sim, respondi, quase sussurrando. Ela deu um passo pro lado e mandou que eu entrasse. Por dentro, a casa era limpinha, mas cheia de velas e com um cheiro forte de ervas e fumaça. Aquilo me fez dar um passo para trás, mas mesmo assim acabei entrando. Zulmira era pequena, magrinha que nem graveto, mas os olhos dela, aqueles olhos. Parecia que enxergavam direto dentro de mim, como se soubesse de tudo, que eu já fiz, e até do que eu tinha medo de fazer. Ela fechou a porta e disse, isso não vai ser fácil. Nada é de graça. Você aceita pagar o preço? Naquele momento, sem pensar muito, respondi, aceito. Ela me levou para a sala. Não tinha quase nada lá, só uma cadeira no meio. Mandou eu sentar e foi para a cozinha. Voltou segurando uma bacia com água. Eu, tentando ser prestativo, fui ajudar, mas ela levantou a mão e disse, não precisa. Colocou a bacia no chão, pegou uma caneca e olhou para mim com firmeza, tira a camisa e a calça. Senti o rosto queimar de vergonha, mas fiz o que ela mandou. Fiquei só de cueca ali sentado na cadeira, parado, enquanto ela começava a andar ao meu redor, murmurando umas palavras estranhas, como se fosse uma reza. De repente, começou a jogar a água em mim. Era morna, cheia de ervas, e respingou na minha boca. Tinha um sabor estranho, amargo e meio salgado, esquisito. Quando acabou, me entregou uma toalha. Era gasta, mas limpinha, com cheiro de sabão misturado, com um leve toque de vinagre. E sabe que era um cheiro bom? Me sequei, vesti minha roupa, e ela mandou eu ir para a cozinha. Lá, me deu uma xícara com chá. Antes que eu pudesse tomar, perguntou, tem certeza que quer fazer isso? Deu um aperto no peito. Já era praticamente a terceira vez que ela perguntava. Por um momento, fiquei na dúvida, mas acabei dizendo, quero, sim. Ela fez sinal para eu tomar o chá. Era um pouco amargo, mas tinha um gostinho de mel no fundo que deixava bom. Depois, Zulmira me deu um papel e disse, escreva tudo que te aborrece, tudo que pesa no coração. Mas cuidado com o que escreve. Às vezes, o que a gente deseja por impulso, não é o que o coração realmente quer. Peguei o papel e, devagar, escrevi sobre uma namorada que me iludiu, e, depois terminou comigo do nada. Sobre como me sentia, com algumas pessoas do vilarejo, pessoas maldosas que caçoavam do meu filho, sobre o quanto eu não queria mais me sentir sozinho, e sobre a Jandira. Não pedi que acontecesse algo com as pessoas que citei e sim, como eu me sentia somente. Por mais que eu amasse a Jandira, ainda tinha muita mágoa guardada no peito. Zulmira acendeu uma vela preta e colocou na minha mão. Mandou eu pingar a cera sobre as palavras. Foi estranho no começo, mas, de algum jeito, aquilo me deixou mais calmo, quase relaxado. Parecia uma página virada, como se fosse um desabafo. Quando terminei, ela apareceu com um balde de tirar leite. Mandou eu colocar o papel lá dentro e, sem dizer nada, pôs fogo nele. Depois que as chamas apagaram, ela me explicou 2 rituais. O primeiro era assim, ela me deu um saquinho com ervas, e disse, para ferver 2 litros de água, misturar um punhado das ervas e uma colher de mel, e tomar banho com aquilo. Era para fazer isso 3 vezes, uma vez por semana, sempre à noite, mas para esperar a lua minguante para o primeiro banho. Durante esse tempo, os outros banhos tinham que ser normais. O segundo ritual era para quando eu encontrasse uma pretendida. Disse que eu precisava comprar um presente e um perfume. Daí, misturar uma colher do perfume com quase 2 gotas de mel, passar no presente e entregar para ela.
Saí de lá com aquilo tudo na cabeça, meio sem saber no que acreditar. Mas, no fundo, uma parte de mim já sentia que alguma coisa ia mudar. Algumas semanas depois de começar o ritual dos banhos, fui me sentindo diferente. Nem sei explicar direito. Era como se um peso tivesse saído das minhas costas. Meu ego parecia mais elevado, eu me sentia mais confiante, como um homem renovado. Foi nesse tempo que conheci Luzinete, uma moça que tinha acabado de chegar no vilarejo. Ela era bonita, mas tinha um olhar triste, como quem carrega uma história pesada. Aos poucos, a gente foi se aproximando. No começo, ela só aparecia na loja para comprar uma coisinha ou outra. Mas, com o tempo, passou a vir quase todos os dias, e depois começou a vir sempre na hora de fechar. Como de costume, eu levava o Henrico para passear na praça no fim do expediente. Aí passei a acompanhar Luzinete até a porta de casa. E o mais curioso? A tristeza dela parecia ir embora. Ela ria mais, conversava mais, e eu comecei a pensar, é ela. Um dia, Luzinete comentou que o aniversário dela estava chegando. Isso acendeu uma ideia na minha cabeça. Lembrei do ritual que Zulmira tinha me ensinado e me preparei. Comprei um perfume, um mel, e uma pulseira de prata bem bonita para dar de presente. Fiz o ritual, e, no dia do aniversário, fiquei ansioso o dia todo, esperando ela aparecer na loja. Mas ela não apareceu. Depois de fechar a loja, aproveitei o passeio com o Henrico, para levar o presente na casa dela. Quando cheguei, Luzinete não estava em casa. Fiquei triste, achando que talvez fosse um sinal, de que ela não era a pessoa certa. No dia seguinte, ela apareceu. Quando a vi entrando na loja, meu coração pulou de alegria, mas logo percebi que tinha algo errado. Luzinete estava triste, chorando, e precisava desabafar. Contou que a prima dela tinha ficado muito doente, e que, na noite anterior, ela teve que levá-la para o hospital na cidade. A prima foi internada com uma doença, que nem os médicos sabiam o que era. Tentei consolá-la, e, depois de um tempo, ela se acalmou. Aí ela começou a falar do tio, o pai da prima doente. Ele era dono da maior fábrica do vilarejo, aquela que dava emprego para muita gente, e, que naquele vilarejo, sustentava várias famílias. Foi nesse momento que os pontos começaram a se ligar na minha cabeça. Eu tinha namorado uma das filhas do dono dessa fábrica. Perguntei o nome da prima dela. Sofia, respondeu Luzinete. Meu coração deu um salto. Sofia! Era ela, minha ex. A mesma que eu tinha escrito naquele papel da bruxa. Achei que não passava de coincidência e tentei deixar isso de lado. Quando Luzinete finalmente se acalmou, aproveitei para alegrá-la. Entreguei o presente. Ela ficou tão feliz que meus pensamentos ruins foram embora por um instante. Tudo aconteceu tão rápido depois daquele dia. Eu e Luzinete passamos a nos ver todos os dias. Ela ia na loja, me ajudava a organizar as coisas, conversava com Henrico. Aos poucos, era como se ela já fosse parte da nossa vida. Mas ainda eu não tinha tido a coragem de me declarar. Um dia, Luzinete apareceu com a mãe dela na loja. Dona Carminda era uma senhora meiga, com um sorriso acolhedor. Olhando para ela, imaginei Luzinete com a mesma graça na idade avançada. Depois de algumas compras, Dona Carminda me chamou para uma conversa séria. Ela disse que Luzinete tinha voltado para o vilarejo, depois de uma grande decepção amorosa na cidade. Contou que a filha tinha sofrido muito, e que agora ela estava preocupada se eu era a pessoa certa para estar ao lado dela. Eu fiquei sem jeito, porque até então, eu e Luzinete ainda nem estávamos juntos de fato. Mas aquelas palavras da Dona Carminda foram um sinal claro, Luzinete gostava de mim. Enquanto conversávamos, Luzinete estava na outra ponta da loja brincando com Henrico. Meu menino dava risada, e ela e ele pareciam tão felizes. Foi ali que eu tive certeza. Depois daquele dia, tomei coragem e conversei com Luzinete. Pedi pra gente namorar, e ela aceitou. Foi o começo do que parecia ser o melhor ano da minha vida. Luzinete era tudo que eu esperava em uma mulher, carinhosa, companheira, uma verdadeira mãe pro Henrico. Eu estava tão feliz que, depois de alguns meses, decidi que era hora de dar o próximo passo. Preparei tudo e pedi Luzinete em casamento.
Ela aceitou com um sorriso que nunca vou esquecer. Resolvi construir uma casa, na minha chácara para os pais dela, que já estavam idosos, para ficarem mais perto da gente. Aqueles meses foram como um sonho. Eu, Luzinete e Henrico vivíamos em harmonia, cheios de planos para o futuro. Nosso casamento foi simples, mas cheio de amor. Só que, como sempre, a felicidade não dura para sempre. 2 ou 3 meses depois do casamento, recebi uma carta. Quando abri, reconheci a letra de Dona Alice, mãe da Jandira. Ela dizia que a Jandira queria ver o Henrico. Li aquelas palavras com o coração cheio de raiva. Tinha tanto ressentimento guardado que mal consegui pensar. Rasguei a carta e joguei no lixo. Mas o destino é insistente. Uma semana depois, um senhor apareceu na porta da minha casa, chamando pelo Henrico. Minha sogra ajudou o menino a ir até a porta, onde eles conversaram por alguns minutos. Mas Henrico mandou ele ir embora e não me falou nada. Também não consegui ouvir direito, mas logo depois, o homem veio até a loja. Pablo, é sobre a Jandira, disse ele, com um tom sério. Ela tá muito mal, e pediu para ver o filho. Meu coração gelou. A raiva que eu sentia se misturou com algo que eu não sabia explicar. Jandira estava partindo. Ela queria ver o Henrico. Olhei para o homem e fiquei sem saber o que dizer. Por mais que tivesse mágoa, ela era a mãe do meu filho. E, naquele momento, percebi que, gostasse ou não, teria que tomar uma decisão. Depois de conversar com Luzinete, expliquei a situação e ela, embora compreendesse, não conseguia esconder o medo e o ciúme. Não era fácil para ela, e eu sabia disso. Perguntei se ela queria acompanhar a gente até onde Jandira estava. De início, disse que preferia não ir, mas depois mudou de ideia, achando que seria melhor estar ao meu lado nesse momento. Quando fui falar com Henrico, ele estava no quarto, trancado, e claramente irritado. Minha mãe é a Luzinete, e não ela. Ela me abandonou, disse, com a voz embargada de raiva. Aquilo cortou meu coração como uma faca. Eu entendi a dor dele, mas sabia que isso era algo que precisava ser enfrentado. Luzinete, sempre paciente, conversou com ele. Falou de arrependimentos, de como, mais tarde, ele poderia carregar o peso de não ter se despedido. Disse que, por mais difícil que fosse, às vezes a gente precisava fazer certas coisas não pelos outros, mas pela paz no coração. Depois de muita conversa, Henrico decidiu que queria ir. Uma breve despedida, como Luzinete tinha sugerido. Aluguei um carro adaptado para cadeirantes, e fomos. Chegando lá, não tive coragem de entrar. Henrico foi sozinho, acompanhado por uma enfermeira que o levou até o quarto. Quando saiu, estava chorando, mas tentando esconder. Meu menino era forte, mas aquele momento foi demais até para ele. Passamos a noite num hotel e, na manhã seguinte, recebemos a notícia. Jandira tinha partido. Foi tudo muito triste. Ela ainda era nova, e ninguém sabia explicar o que aconteceu. Era como se a vida tivesse escorrido pelos dedos dela, sem motivo aparente. Durante o velório, uma lembrança me assombrou, o nome dela no papel que escrevi para Zulmira. Meu coração disparou, e um frio tomou conta de mim. Fiquei desesperado, mas tentei afastar os pensamentos. Seria possível aquilo tudo ser consequência do que fiz? Quando voltamos pro vilarejo, chamei meu compadre Bernardo para conversar. Ele tinha acabado de perder o emprego na fábrica, a mesma do tio de Luzinete. Então o chamei para trabalhar comigo. Eu não podia pagar muito, mas pelo menos ajudava um pouco, até ele encontrar outro emprego, e ele meio sem escolha aceitou. Conversa vai e conversa vem, eu não consegui segurar, contei tudo para eles, Zulmira, o papel, os rituais. Ele ficou chocado, e disse que naquele dia, sabia que eu estava mentindo, pois me conhecia há décadas. Mas tentou me tranquilizar. Depois do nada me perguntou, compadre, pelo amor de Deus, você não citou a fábrica nesse papel, né? Por que se citou? Sabe que sem ela, todos nós vamos passar fome aqui. Claro que não, compadre. Respondi, mas minha voz tremia. Com o tempo, tudo começou a desmoronar. Primeiro, minha lojinha perdeu clientes.
Depois, as lojas ao redor também fecharam. Era como se o vilarejo inteiro estivesse morrendo aos poucos. Contei a Luzinete o que estava acontecendo com o comércio local, e ela trouxe uma notícia ainda pior: a fábrica do tio dela tinha fechado. Ele tinha decidido transferir tudo para outro país, em busca de um tratamento para Sofia, a prima de Luzinete, que ainda estava doente. Ninguém sabia o que ela tinha, e os médicos daqui não conseguiam descobrir. Hoje, o vilarejo é só uma sombra do que já foi. Esquecido, abandonado. Parece que uma maldição caiu sobre a gente, e, no fundo, eu sinto que é tudo culpa minha. Não citei a fábrica naquele papel, mas agora vejo como os desejos podem ter consequências além do que imaginamos. Foi como um efeito dominó, uma coisa puxando a outra, até tudo desabar. Aprendi, da pior forma, que o que a gente deseja precisa ser pensado com muito cuidado. Às vezes, os nossos desejos não são tão inofensivos quanto parecem. E o preço é alto demais. Nossa, gente! Que relato aterrorizante, não é mesmo? Seria muita coincidência, Sofia e Jandira, ficarem doentes assim, não é mesmo? Ele escreveu que algumas pessoas o chateavam. Por que caçoavam do Henrico? Será que foi por isso que o comércio do vilarejo começou a fechar? E você, o que achou deste relato? Me conta nos comentários. Se você tem um relato misterioso, assustador ou intrigante como esse, envie para nós. Vou adorar compartilhar a sua experiência aqui no canal. Mande seu relato para o e-mail que está na descrição do vídeo. Vou estar esperando por você. Um grande abraço, e até o próximo relato aterrorizante.